Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Agora que você já viu o vídeo sobre sinal slot, ficará mais fácil entender como os objetos do Qt funcionam. Vamos criar uma caixa de texto e um botão para ver seu funcionamento. Então eu já tenho aqui um projeto do Qt criado, para facilitar. Vamos aqui na parte Forms, dar um duplo clique no widget.ui e vamos criar um QTextEdit, que é vindo aqui embaixo na barra de opções aqui, e tem aqui, ó, TextEdit. Se você quiser saber se eu coloquei o nome correto, ó, indo aqui do lado direito, ó, foi criado um nome chamado TextEdit e o objeto dele é tipo QTextEdit. Vamos colocar o nome de texto aqui, porque é o nome que ele vai ser referenciado dentro do código. E vamos criar um QButton, que ele está aqui, ó, Push Button. Tá aqui. E eu vou criar ele como botão. E aqui em cima podemos ver que ele é um Q push button. Deixa eu aumentar um pouco aqui a janela. Você pode brincar com a janela à vontade aqui, ó, colocar onde você quiser. O texto dele, aqui também eu vou colocar como botão. Tá bom. Então aqui já está criado. Eu estou dando um salvar aqui. Vamos entrar aqui no CPP. Então para eu ter acesso a esses objetos eu tenho que dar uma primeira compilação, porque ele vai gerar o ponto H. Compilou, vamos voltar no header file. Vamos abrir esse ui.widget. Tá vendo? Esse cara aqui é a representação da tela. Tá vendo que já tem o campo texto e o campo botão aqui, ó. Que push button, que é TextEdit. Isso aí nós vimos no vídeo anterior, como eles funcionam. Todos esses comandos aqui podem ser digitados num ponto CPP. Mas como tem o Qt Designer, que é esse cara aqui, ele transforma essa tela aqui, que na verdade é um XML, ele transforma isso daqui num ponto header file, num ponto H, com os comandos do Qt responsáveis por criar a tela e configurá-la de qualquer forma. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um slot para receber o botão. Então, um private slot chamado void slot botão. Algumas pessoas gostam de colocar um botão, outro slot botão, outro só botão. Aí você tenta seguir um padrão que você acha mais conveniente. Então esse slot aqui vai receber o sinal emitido pelo botão. Deixa eu criar uma função iniciar aqui. Iniciar. Eu gosto de ter ela separada, porque aí a construtora só faz as inicializações. Aqui já tem o iniciar e aqui faltou iniciar. Void widget iniciar void. Muito bom. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conectar connect diz ui.botão, que é o objeto da tela. Ele vai emitir um sinal clicked, vírgula, para mim mesmo, para minha própria classe, no slot botão. Isso está fazendo a conexão do... Ah, aqui está errado, né? Está fazendo a conexão do... tá certo. Está fazendo a conexão do botão com o sinal clicked para minha própria classe, indo para a função slot botão. Como que eu sei que o botão tem um clicked? Se eu clicar aqui no botão e der F1, ele vai me trazer um help aqui das possibilidades que essa classe tem. Se nós olharmos aqui, ó, ele tem um slot público que chama menu. No caso do QButton, ó, ele tá na descrição detalhada aqui. Ó, ele diz que, no caso aqui, ele está dizendo que o push button emite um sinal chamado clicked, que é ativado através do mouse ou pela barra de espaço. Quando você clica num botão ou dá a barra de espaço nele, ele automaticamente considera que está clicado. Isso é normal no Windows. E você também pode utilizar outros sinais, que é chamado pressed e release, que é aquele push button up e push button down. Então, quando você pressiona é down, quando você solta é up, que é o release. E o clique, que é o clique normal, não importa. Não importa se é down ou up, ele simplesmente volta para você o clique dele. Tá? Então aqui no Help você pode dar uma olhada, tem outras opções aqui, que às vezes podem não ser tão interessantes, o que interessa no momento mesmo é se foi clicado. As outras opções têm mais a ver com visual, aí você pode fazer no Qt Designer, que é a parte gráfica. Então aqui você fez a conexão com o botão, vamos criar a função do slot, widget, slot botão,
void. E aqui nós vamos mandar imprimir alguma coisa. Vamos imprimir o texto que nós digitarmos lá na caixa de texto. Diz o i, chama texto, to plain text, que é o campo. Como ele é um texto simples, ele usa esse plain text aqui para retornar o conteúdo dele. Isso tudo está no help. To std string, porque eu vou imprimir com stdio, né? Endline. E vamos botar o include stdio, já está aqui, ó. Aí o string já está aqui. Então o std funciona. Como eu falei nos vídeos anteriores, o toPlain volta um tipo que chama keystring, que é um tipo dele mesmo, e essa função toStdString converte esse keystring, que é um tipo interno dele, para um stdString do C++. Então é tranquilo. Vamos executar, se não houver problemas. E a tela está aqui. Vou digitar meu nome, deixa eu colocar ela mais para o cantinho aqui, e vou dar o botão. Eu cliquei mais de uma vez, tá? Agora estou dando um clique só. Então aqui apareceu Wagner. Então se eu colocar outra coisa, vai aparecer aqui, ó. Que eu executei de novo para a tela ficar limpa. Tá vendo? Então vamos colocar aqui, vírgula, de novo. Então está clicado o sinal do slot com a função slot. Tá vendo aqui, ó? O sinal que o botão emite, que é o clique, está conectado ao slot da minha própria classe, que vai fazer essa função aqui de imprimir na tela. Facinho? Vamos criar mais um slot aqui. Na parte de slots, é muito importante que esteja escrito dessa forma, private slots ou public slots. Em geral você põe private porque a própria classe é que vai utilizar os slots. Nada impede desse público e você conectar de uma outra classe para o slot desta. Não é tão comum assim, mas é possível. Então aqui private slots, vamos criar um outro slot aqui. Void slot text changed. Retorna um void. E aqui no widget cpp, nós vamos fazer um outro connect aqui. Connect diz o i texto, que é o campo texto, está na tela. Ele vai emitir um sinal chamado text changed. Vai ser para minha própria classe a recepção e o slot será chamado slot text changed. E vamos criar a função, que o slot sempre é uma função. Widget slot text changed void. Ele também vai imprimir o texto. Vou copiar aqui de cima, colar. Se você quiser saber quais são os sinais, é só clicar aqui no campo F1, ele vai te dar aqui. Tá vendo? Funções públicas, quais são as funções que você pode chamar. Tá aqui, bonitinho, tem várias, né? Os slots que ele usa, ó, são as funções. Você pode conectar. Por que isso aqui está chamando de slot e por que isso aqui está chamando de função separada? Porque você pode conectar um sinal diretamente ao slot da classe. Não precisa criar uma função para isso. A não ser que você precise redefini-la, né? Com que eu faça alguma outra coisa. O copy, por exemplo, só vai copiar. Se você quiser que ele copie e faça mais alguma coisa, aí você, através da classe de herança que já está aqui, você cria uma função própria para você ou uma outra qualquer, não importa. E aqui os sinais, ó. Esse aqui ficou mais claro quais são os sinais. Aqui no caso eu estou usando o text change. Se nós clicarmos nele, ó, é um sinal emitido quando o documento sofre alterações. Por exemplo, quando o texto é inserido ou deletado ou quando a formatação é aplicada. Então, com qualquer alteração no texto, é emitido o sinal text change. Vamos executar e vamos ver como é que eles funcionam. O QT, na verdade, ele é muito simples. Depois que você pega o jeito dele, ele é facinho de entender. Fiz algo errado aqui. Slot. Ah, aqui, ó, tá errado assim. Ponteiramento aqui. Vou executar de novo. É que às vezes eu digito mais rápido que o QT Designer, ele não me avisa que aquilo ali é um ponteiro. Vou escrever aqui. Opa. Escrevi errado o slot aqui, ó. Aqui sirva de lição. Isso é legal. Eu já tinha falado isso anteriormente. Na hora de compilar, ele não dá problema. Mas na hora de executar, ó, você está vendo aqui, ó, ele está dizendo, ó, não existe esse negócio de slot desse change, ó. Ele te dá até a linha, está dizendo, ele está mandando ele está na função texto
e recebendo através do widget. Você está dizendo, ó, o sinal aqui não existe. Que é isso que você está tentando definir? Por quê? Porque eu escrevi errado aqui, ó. Faltou um Tzinho no slot. Agora, se eu compilar novamente e executar, foi bom ter acontecido isso para você ver que a compilação não dá erro, só na execução. Ó, tá vendo aqui na execução? Agora aqui já não tem mais nenhum problema de que o sinal ou o slot não existem. Então vamos aqui colocar Wagner. Ó, tá vendo? Conforme eu for digitando, ó, ele está pegando o texto. Qual que é a função? Essa daqui, ó, text changed. O que está acontecendo? É aqui, ó, no sinal text changed. Qualquer alteração no texto, ele está chamando aquele slot, ó. Então você pode byte a byte saber o que a pessoa está digitando. E eu ainda não cliquei no botão. Quando eu clicar, ele vai pegar o texto final, evidentemente. Tá aqui. Mas enquanto eu estiver digitando, não importa o que esteja fazendo, ele vai pegar, ou ele vai saber que a alteração no campo, e então ele vai emitir o sinal de alteração. Tá vendo? Legal, né? Vou fechar aqui. Dentro do texto aqui, como tem funções públicas, eu posso colocar que quando eu apertar o botão, eu venho aqui no ISO e texto clear. É uma das funções que ele tem lá, para apagar. Clear não, vou colocar select all. O clear ele vai apagar o texto, tá? E vamos colocar o select all para ver o que ele faz. Só que aí vamos criar mais um slot. Ele vai se chamar void slot selection change. Void. Vamos aqui no CPP. Vamos criar mais um connect aqui. Connect diz UI. O dizer falhou aqui. UI texto signal, mais um sinal aqui, selection changed. Você tem vários sinais, tá? Eu aconselho que você olhe o help, tem muita coisa lá, não dá para mostrar tudo ao mesmo tempo. E o slot será selection changed. Então vamos conectar um sinal chamado selection change para o slot selection change. E vamos criar a função aqui. Void widget slot selection changed void. E ele só vai dizer assim, quando ele for acionado, ele vai imprimir o texto chamado texto selecionado. Vamos entender o que ele vai fazer. Vamos executar. Tá aqui. Vamos escrever alguma coisa aqui. Já deu o texto selecionado ali. E vamos tirar esse texto change aqui, senão ele vai atrapalhar. Vamos só comentar o sinal. Vamos executar. E agora está aqui. Eu vou escrever alguma coisa aqui. Olha, já deu o texto selecionado ali, ó, porque eu cliquei no campo. Se eu botar Wagner e der botão, ele deu o texto Wagner, texto selecionado. Olha lá. Toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai me dar texto selecionado, que a seleção mudou. Por isso que ele está esse selection change aqui. Na verdade, eu coloquei o select all no lugar errado aqui, ó. Esse select all aqui, ó. Vamos voltar ele aqui, vamos colocar ele para o botão. Vamos executar de novo. Mas você viu que quando eu cliquei aqui no campo, ó, ele deu o texto selecionado. Quer dizer, é a mesma coisa se você tivesse aqui e quando você clicou, ele fez uma seleção de que eu estou naquele campo. É como se fosse um kill fox, mas na verdade não é bem assim que funciona, é só assim, seleção de texto. Quando eu selecionei, ó, com o mouse, deixa eu apagar aqui, deixa eu dar um clear no terminal, ó, eu cliquei no campo. Quando eu selecionar, ó, o texto foi selecionado. Cada byte que eu selecionei, ele emitiu um sinal. Tá vendo? Vamos limpar o campo aqui. Se eu der um... Eu cliquei de novo, tá? Deixa eu limpar o campo. Se eu der um botão, por que ele deu o texto selecionado? Porque o que eu fiz aqui com o mouse, ó, foi esse comando aqui, ó, select all. Talvez eu tenha me complicado um pouco nas explicações aqui, mas é porque eu coloquei essa função no lugar errado. Esse select all, ele seleciona o texto do campo. E quando é feita a seleção do campo, como eu fiz a conexão de seleção alterada para ir para um slot, assim que ele executou esse select all, ele foi para a seleção de campo, seleção alterada aqui, que é a seleção do mouse e dos caracteres que estão no campo. E mesmo quando... Deixa eu executar de novo. E mesmo quando você entra no campo, automaticamente ele faz uma seleção dos dados que estão lá. É que não é visual,
mas ele seleciona o primeiro byte aqui, ó. Se eu tiver escrito Wagner e entrar no, vou sair do campo, para cá, agora eu vou entrar no campo de novo. Esse caractere que está aqui parado no cursor, ele selecionou. É que não é, visualmente você não consegue entender isso, você não consegue ver. Mas ele fez uma seleção aqui. Quando eu começar a selecionar com o mouse ou com o teclado, no caso eu estou usando o teclado aqui. Quando eu começar a selecionar, ó, caractere por caractere, ó, ele me diz que a seleção mudou. Para cada caractere selecionado, a seleção é emitido um sinal para aquela seleção. Então se eu vier aqui, deixa eu apagar, dar um clear aqui no terminal. Se eu selecionar tudo com o mouse aqui, ó, na verdade ele está selecionando vários caracteres ao mesmo tempo. Apagar. Se eu manter o mouse clicado aqui, ó, e começar a arrastar ele, ele está dizendo que a seleção mudou. Que é um sinal que é emitido de seleção. Então, alguns sinais. Por que eu mostrei para você esse sinal e acabou dando umas complicações aqui? Justamente para te mostrar isso. Às vezes você vai escolher um sinal que não é adequado para o que você quer. E trabalhar com ele é mais difícil do que você fazer de uma outra forma, usar outro sinal, por exemplo. Você vai olhar o sinal lá, seleção alterada. Pô, esse aqui é exatamente o que eu preciso. Só que a seleção alterada, nesse caso aqui, quando você entrar no campo ele já aciona, quando você começar a mexer o mouse dentro do campo ele já aciona, porque ele está tentando selecionar alguma coisa. Embora visualmente ele não esteja conseguindo, aqui, tá vendo? Eu cliquei dentro. Eu vou clicar e tentar selecionar. Embora você não esteja conseguindo selecionar nada, o sinal está sendo emitido como uma tentativa de seleção. Então tem que tomar cuidado com os sinais que você usa no QT e fazer teste se ele realmente é aquilo que você quer que ele funcione. Se aquele sinal é aquele adequado para você. Porque como ele tem herança de um monte de classe, então ele tem vários sinais que são herdados de outras classes base, e nem sempre aquele sinal é o adequado para você. Então tem que prestar muita atenção nisso. Muita gente no QT acaba demorando muito tempo para programar nele ou para fazer alguma coisa, porque escolhe o sinal errado e depois fica um tempão tentando fazer com que ele funcione. E na verdade não precisa fazer isso. Né? Você está vendo que aquele sinal está dando muita dificuldade, escolhe outro ou uma outra forma de fazer. Está vendo que só para eu explicar aqui eu já me compliquei, né? Você vê como esse sinal em particular aqui é complicadinho. Vamos voltar aqui no Idix e vou te mostrar uma coisa legal. Uma coisa que você pode fazer com os textos do QT, os textos que eu digo é texto do botão, texto do combo list, texto aqui dentro, né? Claro que não são todos, principalmente se forem texto plano. É utilizar CSS para visualização. Como que a gente faz isso? Vamos entrar aqui no botão, por exemplo. Aqui embaixo tem uma opção que chama Style Sheet, que você também pode setar ela dessa forma. Você pode vir aqui em qualquer lugar do código, vamos escolher aqui. Diz botão set style sheet, tá vendo? Você pode setar ela aqui também. Tudo que você faz no QT Designer tem aqui na digitação do console, eu diria, né? Porque tudo que o QT Designer faz é transformar o que você está dizendo graficamente ali em comandos do QT. Então, se é comandos do QT, você pode fazer ele em qualquer lugar. Então, voltando aqui na tela, na janela, que é mais fácil. A vantagem é que se você fizer no QT Designer, o que você fizer imediatamente é colocado em prática. No outro você vai ter que compilar e ver. Então vamos aqui no Style Sheet, eu vou abrir aqui, nos 3 pontinhos. Eu vou colocar como se fosse CSS. Fonte 75 Italic. Escrevi direito? Italic. Se está muito pequeno eu vou falando, tá? 14 PT. 14 pontos, abre aspas, Arial, fecha aspas, ponto e vírgula. Próxima linha, color, 2 pontos, white, de branco, ponto e vírgula. Background, traço color, 2 pontos, blue. Eu vou copiar para um outro lugar aqui para você ver melhor. É um CSS, eu escrevi isso aqui dentro do Style Sheet. Então, voltando aqui, ó, ele está dizendo aqui embaixo, valid Style Sheet, quer dizer, ele já verificou a sintaxe e para ele está ok. Se eu der um OK, aqui, ele mudou. Tá vendo? É que você tem que fazer testes que não necessariamente qualquer função que está aqui funciona em qualquer lugar. Então vamos colocar no texto, por exemplo. Eu vou copiar ele aqui para facilitar. Cancelar, vamos aqui no texto, Style Sheet. Vai ser Italic, vai ser 11 pontos, né? 11 PT, vai ser Arial também. O color vai ser white, background vai ser red. Vai ser red, em vez de blue. Red. Deixa eu dar um OK.
Tá vendo? O background aqui já mudou. Então, algumas classes aqui, você tem que ver qual que é o style sheet responsável por mudar determinada cor. No caso aqui do texto, o background color mudou o background. No caso do botão aqui, eu botei um background blue, mas ele tem uma característica de botão, então essa cor não foi aceita de primeira viagem. Aí você fala, pô, mas como que eu vou saber se funcionou ou não? Executar. Aqui você pode ver, deixa eu tirar a compilação. Você pode ver aqui, ó, que eu coloquei blue, mas o Qt Designer não conseguiu fazer isso. Então, o Qt Designer não consegue fazer todas as partes visuais. Tem algumas coisas que ele não consegue setar diretamente, mas na hora que você executou, funcionou direitinho. Então, eu aconselho que você faça as alterações, compile e execute, vê se elas funcionaram. Tá vendo aqui, ó, funcionando. No caso aqui do botão, o Qt Designer ele não conseguiu fazer o background dele aqui. Não sei se isso é uma falha do Qt Designer ou alguma restrição, mas só na hora de executar é que ele setou. Por quê? Quando ele executou, na verdade ele gerou um código em C++, e esse código foi executado. Então algumas pessoas às vezes preferem fazer o style sheet dentro do código e não no Qt Designer. Eu particularmente prefiro fazer no Qt Designer porque visualmente eu consigo enxergar melhor, mas tem algumas coisas que não funcionam muito bem. Tá? Isso é um problema do Qt Designer? Eu não sei dizer se é um problema dele ou se ele simplesmente viu que é um botão aqui e não conseguiu executar nesse momento visual. Se nós fecharmos aqui e abrir de novo, ele vai continuar sem estar azul. Tá? Isso pode ser alguma falha na parte de designer dele. Mas se você executar, vamos executar novamente, o azul está aqui. Inclusive ele funciona como um botão, só que ele não tem mais aquele negócio de aquela parte visual quando você pressiona. Mas ele fez a alteração aqui bonitinho. Então, isso daqui eu acho muito legal. Ao invés de você ficar testando no palette, que é essa parte aqui, ó. O palette é isso aqui, ó. Tem um campo aqui que chama palette. Esse cara aqui também é meio difícil de você ficar configurando ele. Eu não gosto muito de configurar por aqui porque você vai configurar achando, por exemplo, que o window texto é a parte da letra, mas dependendo do objeto, na verdade é texto. Você vai configurar o background e aí você olha aqui e fala, ah tá, o background é o base. Aí você olha, não é o base, é o window. Ou então se não é o window, é o alternate base. Então eu acho essa parte de palette meio complicada, o que não impede de você virar um expert nela. Eu prefiro o style sheet, que eu acho que é muito mais fácil de configurar ali, mas fica a seu critério. Então, ao invés de você ficar testando no palette qual lugar que põe a cor correta, você pode ir direto no style sheet. Eu acho muito mais fácil. Como eu já falei anteriormente, esse aplicativo que você está usando aqui, ó, para editar a tela, ele chama Qt Designer. Ele é um executável separado, que é chamado dentro do Qt Creator. Quer dizer que você pode chamar ele separadamente e criar a tela. O Qt Creator só integra ele aqui dentro. Às vezes ele não consegue visualizar corretamente o CSS, mas na execução não terá erro. Logo, é sempre bom fazer um teste para ver se está tudo certinho. Então, voltando à classe botão, por exemplo, além das funções que você está vendo aqui, há outras funções das classes derivadas, que eu comentei anteriormente, que são várias. Né? Se você clicar aqui no List All, que é isso aqui, ó, botão F1. Se você clicar nesse daqui, ó, List All Members, include Iterated Members, você vai ver todas as funções de todas as classes herdadas, tudo. Se ele tem 5 classes de herança, todas as funções estão aqui. Evidentemente, nem todas elas fazem sentido nesse momento. É só você fazer alguns testes e ver se você tem necessidade de utilizar aquela função específica. Por exemplo, menu. Ó. Menu no botão. Será que faz sentido? Se fizer sentido, é só você passar o menu para ele e chamar. Aí vai funcionar direitinho. Então aqui você verá todas as funções disponíveis, inclusive as protects que servirão no futuro para você personalizar um componente no Qt. Isso daí a gente vai ver mais para frente. Você pode configurar para mostrar uma HTML dentro do CSS. Como que você vai fazer isso? Vamos tirar aqui o Select All, que eu não preciso mais dele. E quando eu clicar no botão, eu vou alterar o texto, tá? Diz UI texto set HTML, tem uma função só para isso. E você vai dar H1, olá, por exemplo, H1. Tags HTML você conhece, suponho. Vamos executar.
Se eu clicar aqui no botão, ele mostrou como H1. Nada extraordinário. Então eu posso fazer isso aqui no HTML, bonitinho. Então eu poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando todas as opções que o QBottom e o QTextEdit tem, mas você ficará com a cabeça cheia e na grande maioria das funções você não terá um uso prático no seu dia a dia. Nós temos também aqui, ó, deixa eu tirar essa cor vermelha para não ficar chamando a atenção o tempo todo. Nós temos também aqui, ó, um outro campo que é muito utilizado, que é o Line Edit, ó, que é só uma linha. Nesse caso aqui, o QTextEdit é como se fosse um texto área, né? Você consegue ter mais de uma linha aqui. No caso do Line Edit, você só tem uma linha, que acho que é o que a gente usa com mais frequência, né? Só que ele não permite HTML, ele só permite texto puro. E a forma de utilizar os sinais de slots é a mesma. Você vai clicar nele aqui, vai dar um F1, por exemplo, e você vai ter quais são os sinais que ele usa. Deixa eu ir até o começo. Aqui. Você vai ter aqui as propriedades que o Keyline tem, ó, as funções públicas dele. São várias, né? Tem muita coisa aqui, ó. Os slots que ele usa, se você tem necessidade, os sinais que ele emite. Ó. Embora esses sinais aqui sejam particulares deste Keyline Edit. Se você observar aqui as heranças, aqui, ó, é muita coisa, né? Se você colocar no List All Members aqui, ó, você vai descobrir todos os sinais que ele emite. É coisa pra caramba. Voltando aqui. Então esse cara aqui só permite uma linha, né? Você utiliza ele com mais frequência, eu suponho, porque em geral você só precisa de uma linha de informação como nome, endereço, CEP, CPF, né? Então só precisa de uma linha. Todos eles utilizam o Style Sheet para mudar a fonte, cor, etc., mas alguns não permitem formatação HTML. Então você tem que tomar cuidado. Sempre faça testes para ver se o resultado é legal. Se ele já aparecer direto no QT Designer, significa que ele já funcionou direitinho. Se ele não aparecer e está dizendo que o seu Style Sheet está com a sintaxe correta, executa ele para ver se está funcionando certo. Tá? Sempre tem que fazer testes, não tem jeito. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!